Graça e paz, seja bem-vindo a mais um devocional. Eu sou o pastor Wagner Poubel e nós vamos continuar o nosso papo sobre eternidade. Agora eu gostaria de conversar com você sobre alguns inimigos, né? Hoje a gente vai conversar sobre um deles, alguns inimigos da sua eternidade. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o que eu poderia chamar de inimigo número 1 da sua eternidade, que é o falso mestre. E por quê? Porque o falso mestre é aquele que você acredita, é com quem você muitas vezes está recebendo o ensino, em que ele começa a fazer com que você ache que verdadeiramente você está indo para o céu, que você é um cristão, que você é um discípulo de Jesus, quando na verdade essa pessoa está te explorando e está te ensinando um falso evangelho e conduzindo você para o inferno. Por isso a Bíblia, desde o Antigo Testamento, corrige para que o povo não caia na lábia de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos pastores. São vários nomes, lobos em pele de ovelha. E o Novo Testamento, tanto no Evangelho, Jesus nos ensina, quando você chega nas cartas de Paulo, carta de Pedro, carta de Tiago, carta de Judas, todo mundo corrige em algum momento, diz para tomar muito cuidado com falsos mestres. Então nós temos que levar a sério este inimigo, essa ameaça à sua eternidade. Lembra sempre, é a sua eternidade que está em jogo. O tempo nessa terra, algumas pessoas vivem segundos, outros vivem meses, outros vivem alguns anos. E mesmo quem vive 100, cento e poucos anos, se você pegar a eternidade que não tem fim, o tempo na terra é curto, ele é pequeno. Então você não pode correr o risco de entregar isso na mão de um falso mestre e comprometer toda a sua eternidade porque não ouviu o Evangelho de Cristo da forma correta. Por isso é importante a gente conversar sobre isso. Acho que um dos textos mais claros, mais diretos, ou melhor, talvez o mais conhecido, não é que ele é o mais claro, ele é mais conhecido sobre o falso mestre, é Mateus 7. Eu não vou ler o texto todo, só vou ler o versículo 15, mas te aconselho a ler de 15 em diante, quando Jesus começa isso. O verso 15 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Percebe como que Jesus está deixando claro que esses falsos profetas, falsos líderes religiosos, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos o que for, o título não importa. Desde alguém que nem use título, porque diz, não, eu não quero título, até aquele que usa um título, não é o título que interessa, é a pessoa. Se uma pessoa está te ensinando sobre o Evangelho, sobre Cristo, é um líder religioso, de qualquer título que ele possa ter, esta pessoa você tem que tomar cuidado se ela é ou não é um falso profeta. Até um irmão da igreja normal, que nem tem cargo na igreja. Quem que está influenciando a sua vida? É alguém que vive uma vida falsa e que traz um ensino falso? Por que você precisa tomar cuidado? Primeiro, como eu coloquei para vocês, a questão da eternidade. Mas eu gostaria hoje de a gente estudar um texto bíblico entre vários que tem sobre falso mestre. Eu escolhi um texto da carta de Pedro. Lembra do apóstolo Pedro? Pedro, em sua segunda carta, ele escreve sobre falsos mestres muito, mas eu peguei só um trechinho para a gente conversar, tá bom? Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim: no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias que são destruidoras, chegando até a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que Pedro está dizendo para a gente? Que os falsos mestres, eles trazem o tropeço, eles deturpam, eles modificam o evangelho, mas fazem isso sutilmente. Ele usa essa palavra, eles secretamente colocam heresias. O que ele está dizendo? Que a mudança ela é pequena. Essa semana eu vi um texto de um pastor e ele dizia que Paulo teve a mudança de vida porque encontrou alguém que o chamou de irmão e orou por ele, que é Ananias. A gente vê isso em Atos ali verso 9, capítulo 9, capítulo 10, que é a conversão de Paulo. E ele então diz que a mudança de Paulo ocorreu porque alguém o chamou de irmão e alguém esteve com ele. Só que há um problema. A mudança real de Paulo foi o encontro com Jesus. A complementação veio de um irmão que o Espírito Santo mandou e que nem queria fazer.
mas que o Espírito Santo mandou e ele foi obediente. O que é isso? Percebe? Quando eu faço a afirmação de que Paulo mudou porque o irmão, alguém o chamou de irmão e orou por ele, eu estou tirando de Jesus o que Jesus fez por Paulo e estou dizendo que isso aconteceu por causa de uma pessoa. É um pequeno detalhe, mas esse pequeno detalhe faz toda uma diferença no texto. Por quê? Porque a mudança de Paulo, Ananias poderia não ter aceitado fazer o que o Espírito Santo mandou e ele teria o problema dele e o Espírito Santo levantaria outro. A mudança real de Paulo foi porque ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E a continuação da mudança veio através de alguém que seria nós, a igreja, do discipulado, de alguém que o abraçou, mesmo ele sendo perseguidor, que orou por ele para que as escamas fossem tiradas de seus olhos. É isso que Pedro está dizendo. E a gente tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Então, uma heresia, um falso ensino, ele vem em pequenos detalhes. Por quê? Porque você não tropeça em pedra grande, você tropeça em pedra pequena. São pequenas coisas que dizem, não é bem assim, não, as coisas têm que entender tal coisa, e vai mudando pequenas coisas, e são coisas que vão agradar o seu coração. São sempre mudanças para deixar você feliz, para não te confrontar contra o pecado, porque ninguém quer ser confrontado contra o pecado. E aí Pedro diz que essas pessoas então negarão o soberano. Por quê? Porque ela traz as coisas para uma coisa mais humana, para o Evangelho de Cristo, e mais do que isso, negam o senhorio de Cristo em suas vidas. É o mesmo que Jesus, lembra que a gente leu Mateus 7? Eu falei para você, dá uma lidinha em Mateus 7 todo, principalmente a partir do verso 15. A continuidade de Mateus 7, Jesus vai dizer, vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Então, a vida desse falso mestre, a maneira como ele realmente age, é que revela quem ele é. Mas aí é que está o problema. Nem sempre você saberá como é a vida privada desse mestre. Ainda mais hoje com tecnologia. Você segue o cara porque ele se apresenta num lugar legal, você segue ele porque ele está na rede social, numa coisa bonita, mas você não o conhece de verdade. Não sabe quem ele é. E aí, isso se torna mais difícil ainda de entender como que eu vou saber que a pessoa é ou não é falso mestre. Pedro diz o seguinte, de qualquer forma, o falso mestre já está condenado. Ele pode ganhar muito dinheiro nessa terra, ele pode ganhar muitas pessoas, mas a punição dele será certa. A segunda coisa que Pedro nos ensina é que falsos mestres, eles são carismáticos, eles ganham o coração. Olha só, no versículo 2 de 2 Pedro 2, versículo 2, Pedro diz assim, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. O que Pedro agora está deixando claro? Que muitos vão seguir, ou seja, essas pessoas ganham o nosso coração, ganham o nosso emocional, são carismáticos, eles te motivam, ele te inspira, e aí você fala, esse é o homem de Deus, e começa a seguir, só que ele está deturpando a verdade, e a verdade começa a ser vergonhosa, ela começa a ser difamada, a Bíblia começa a ser difamada. Vamos parar para pensar? Qualquer semelhança disso ao que acontece hoje no nosso país não é mera coincidência, é o que a Bíblia nos alerta. Quanto a Bíblia tem sido difamada, o quanto pessoas têm aproveitado do seu preconceito e dito que isso é bíblico. Não, é preconceito. Jesus nunca usou de preconceito com as pessoas e ao mesmo tempo ensinava contra o pecado. Quantas pessoas usam a Bíblia por causa de política? E não interessa da direita ou da esquerda, todos usam a Bíblia por causa de política. Usam a Bíblia para apontar dedo para os outros. A palavra de Deus está sendo usada como arma. E por isso ela está sendo difamada, ela está deixando de ser a verdadeira palavra de Deus. Ela está deixando de ser para as pessoas. A verdadeira palavra de Deus vai se tornar um instrumento. Ora político, ora de preconceito, ora de um monte de coisas, só para justificar vontades humanas. E isso começa no falso líder e continua, porque as pessoas aprendem e começam a replicar aquilo. Quanto mais hoje que a gente tem a rede social. Então, Pedro está deixando muito claro que o ensino uma vez deturpado, mudado, ele faz você acreditar numa coisa que está errada. Ou seja, o falso mestre é sim uma pessoa carismática. É uma pessoa que te ganha. Paulo também fala a mesma coisa. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Isso aqui que Paulo está dizendo, acho que a melhor ilustração é você pensar o seguinte: quando um homem ou uma mulher, não, mas vou pegar assim para ficar mais fácil para mim, quando um homem quer ganhar uma mulher, o que ele faz? Ele fala as palavras que ela quer ouvir, dá presentinho, faz um monte de coisa que vai agradá-la. Quando uma mulher quer um homem, ela vai fazer basicamente a mesma coisa do jeito feminino. Paulo está usando exatamente esta questão. Os falsos mestres, eles vão sempre falar coisas que vão agradar o seu coração, que vão agradar, causar coceira aos seus ouvidos, vão deixar você feliz. E ele vai sempre evitar aquilo que vai te confrontar. E mais, vai condenar aqueles que falam e que mostram a verdade mesmo sendo ela dura, e vai dizer: esse pessoal aí faz isso, mas na verdade eles não sabem quem é Cristo, Jesus é amor, Jesus é não sei o quê. É um falso amor, um falso evangelho. Claro que alguns exageram na hora de falar da verdade, eles são duros demais. É verdade, isso acontece, eu também muitas vezes exagero nisso. Mas pelo menos estão tentando mostrar a Bíblia do jeito que ela é. E talvez não saibam como fazer, talvez no afã façam errado. Mas a Bíblia não condena quem faz isso assim. A Bíblia condena muito mais quem, na verdade, usa de falsas palavras para isso. Ela condena quem fala duro para seu próprio benefício. A terceira coisa que a gente aprende no texto de Pedro é que esse carisma faz com que ele não apenas engane as pessoas, mas ganhe muito dinheiro com isso. 2 Pedro, que é onde a gente está, né, capítulo 2, verso 3, diz assim: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Falsos mestres vão sempre te encantar, vão sempre inventar histórias, vão sempre fazer fábulas, vão fazer coisas para te agradar. Não quer dizer, e por favor não se confunda, que só porque uma pessoa é carismática, só porque uma pessoa é boa de falar, que ele é um falso mestre. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quem é falso mestre geralmente é assim. Tá? Mas não quer dizer que a única coisa que você tem que olhar é o carisma, até porque não é isso que a Bíblia diz para a gente. A Bíblia diz que a pessoa tem uma boa personalidade, que sabe como falar, mas ela diz que você precisa olhar a vida da pessoa e o seu ensino. Testar o Espírito. O Espírito Santo, se estiver dentro de você, ele confirma se aquela pessoa vem ou não vem de Deus, e não suas emoções. A segunda coisa que você precisa fazer, como diz Atos 17, como os crentes de Bereia, é confirmar na Escritura. E é aí que está o problema, porque falso mestre se aproveita do analfabetismo bíblico, se aproveita da preguiça das pessoas em conferir, em estudar a Bíblia para ver se aquilo que ele está dizendo está certo. Mas a Bíblia nos afirma que a gente tem que conferir. E a terceira coisa é observar a vida do falso mestre. Pedro agora então está dizendo para a gente que esse falso mestre, ele é igual alguém que aplica golpe na rua. Ele sabe te contar uma boa história, ele sabe te encantar com o discurso, mas na verdade ele está te enganando e está aproveitando para ganhar muitas riquezas com isso. Qual é o problema disso tudo? É que um falso mestre, ele vai fazer você negar o senhorio de Cristo. Vai fazer você, inclusive, e ele faz isso secretamente. Lembra que eu falei da heresia, que é pulsa devagar? Fazer com que você questione o senhorio de Cristo. E vai fazer com que você siga o seu coração. É por isso que a gente tem problema hoje quando fala que a homossexualidade é pecado. E alguns tentam deturpar isso, dizendo: não é bem assim, a Bíblia é um livro velho, nós temos que entender não sei o quê. Por quê? Porque há uma gama de pessoas homossexuais, a pessoa quer agradar e ganhar esse público. Então, para isso, dá-se um jeito da pessoa continuar no pecado. Mas, do outro lado também, não dá para falar só de homossexual e esquecer de adultério, de roubo, de mentira, tudo, tá? Por favor, não tome que eu estou falando de homossexual como se fosse pecado. Não, é só mais um pecado. Eu tenho os pecados que eu tenho que enfrentar. Cada um tem um pecado que tem que enfrentar. E aí, o adultério, por exemplo, passou a ser aceito. O divórcio passou a ser uma coisa comum. Percebe que o evangelho vai sendo mudado para que as coisas fiquem normais.
É claro que também há o outro extremo, como, por exemplo, uma mulher que está apanhando do marido e o cara fala, tem que ficar quieto, tem que aguentar. Não é bem assim, está errado. Você tem extremos. Não, o que a gente precisa chegar no que a Bíblia diz. Seguir o que a Bíblia diz. E o falso mestre, seja para um extremo ou para o outro, o falso mestre te levará para longe do senhorio de Jesus. Um tipo de falso mestre vai te levar a fazer o que você quer. O outro tipo de falso mestre vai te levar, assim como um fariseu, a ficar sob o domínio dele. O que acontece? Os dois te levam para longe do domínio de Jesus, do senhorio de Jesus na sua vida, de seguir o que Jesus manda você viver. Segunda coisa, se ensina um falso evangelho. E por ensinar um falso evangelho, ele torna você um falso cristão. E assim você está indo para o inferno sem nem perceber e acredita que é um cristão verdadeiro. Eu tenho visto isso acontecer muito. Muitas pessoas que a gente tem conversado acreditam que são cristãos e fica mais difícil ainda mostrar que não sabem quem é Jesus, mas que se encantaram com um jeito de igreja, com músicas, com isso e com aquilo, e acham que são cristãos, porque seguem algumas regrinhas de igreja. E a terceira coisa, quando uma pessoa descobre a verdade, quando ela acorda para a verdade, às vezes a decepção é tão forte. Ou quando o líder cai, às vezes a decepção é tão forte que essa pessoa se desvia da verdade, quando na verdade nunca esteve na verdade, se desvia de vez. E aí mesmo que não quer ouvir do evangelho. Falsos mestres são um grande problema. Ele pode estar te enganando para te levar para o inferno, ao invés de te levar para a verdadeira eternidade no céu. Cuidado, porque esse é um dos piores inimigos. É tão pior que a Bíblia diz que o anticristo será um tipo de falso mestre também. Então, por isso que eu chamo de um inimigo número 1. O falso mestre que te ensina errado o evangelho. Pedro ainda nos adverte. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Se Deus não poupou nem os anjos que estavam com ele, ele também não poupará os falsos mestres, é o que Pedro está dizendo. E se você está seguindo um falso mestre, infelizmente, estará junto com ele no inferno, mesmo que você esteja sendo enganado. Cuidado. Cuidado. Busque conferir na Bíblia, mesmo que a verdade bíblica doe você. Busque na Bíblia a verdade de Deus. Mantenha o senhorio de Cristo. Mantenha sua fé realmente em Jesus e não em homens. Por mais que você goste de um líder, por mais que ele seja carismático, mas que ele seja legal, não abra mão do senhorio de Jesus Cristo, do verdadeiro sumo pastor e de sua palavra, a Bíblia Sagrada. Para a sua fé, para a sua vida estar realmente em Deus. E você viver a eternidade no céu. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Até mais.